Olá, sou eu de novo. Me chamo Giovana de Ângelo Calabres, estou no 5º semestre do curso de Pedagogia pela Universidade São Judas. O meu estágio é voltado para a educação de jovens e adultos, o EJA, e está sob orientação da professora Cristiane Simões. No vídeo de hoje, darei continuidade no assunto abordado no vídeo anterior. Falei um pouquinho sobre a psicogênese da língua escrita e sobre o primeiro estágio. Antes de começarmos o estudo dos próximos 3 estágios, eu vou dar um breve resumo do que foi visto no vídeo passado. Me aprofundei sobre o estudo da psicogênese da língua escrita, que é elaborado por Emília Ferreira e Ana Teberoski, e expliquei como funciona o processo de aquisição na etapa pré-silábica, que é a famosa fase dos garranchos, garatujas e rabiscos, onde não há correspondência e conhecimento dos caracteres, ou quando há, é de forma limitada, sem entender a ligação entre o fonema e o grafema. Portanto, no vídeo de hoje, darei continuidade no estudo das etapas que o nosso aluno passa no processo de aquisição da escrita. Hoje começarei pela fase silábica, depois a fase silábica alfabética e alfabética, e também trarei alguns exemplos de como desenvolver os alunos em cada etapa. A segunda etapa do processo de aquisição da escrita é a etapa silábica, que assim como no nível pré-silábico, a fase silábica é dividida em 2 processos, sendo o nível silábico sem correspondência sonora e nível silábico com correspondência sonora. Na fase silábica, o educando tenta a atribuição a cada sílaba das palavras em que registra, assim começando a relacionar a escrita com a fala. Por exemplo, percebendo que uma palavra tem 4 sílabas, que em sua cabeça funciona como 4 pedacinhos, o aluno utiliza de 4 letras quaisquer da sua gama alfabética, onde cada letra representa uma sílaba da palavra, quando emitida oralmente. Portanto, não há correspondência sonora entre fonema e grafema, ou seja, letra e som, atribuído a ela. Sendo assim, apresentando tais características, o aluno ainda encontra-se no nível silábico sem correspondência sonora. Podemos observar que, em comparação com a etapa pré-silábica, houve um grande avanço, quando, por exemplo, o aluno passa a escrever a palavra formiga utilizando 3 letras, que equivalem às 3 sílabas presentes na palavra. O aluno já supera a fase do realismo nominal, predominante na etapa anterior, e já não utiliza de um rabisco pequeno pelo fato do tamanho do animal ser pequeno. Portanto, posteriormente a isso, começará a fazer relação entre letra e som. Quando alcançar esta fase, o aluno já não optará por letras aleatórias dentro de sua gama alfabética, mas uma letra que represente o som de cada sílaba. Ao desenvolver-se desta maneira, ao chegar nessa etapa, o nosso aluno se encontra no nível silábico com correspondência sonora. Trouxe 2 exemplos que demonstrem quando o aluno está na fase sem correspondência sonora e quando ele está na fase com correspondência sonora. Como podemos ver, quando ele está na fase sem correspondência sonora, é uma letra aleatória que ele usa para escrever a sílaba, como por exemplo, em gato, onde ele utiliza da letra T e da letra O. Já no segundo exemplo, podemos ver que há uma letra que ele escolhe
que represente o som de cada sílaba, como, por exemplo, na palavra mariposa. Ele entende que o som da mariposa é mariposa e passa a escolher as letras A e o A. Ele pode também escolher outra letra, como o M ou como o P, mas ele opta por palavras que deem o som, por letras que deem o som das palavras, como podemos ver, esquilo, E, I, O, galo, AU, galinha, AIA. Ele sabe, ele entendeu a palavra que ele está escrevendo, mas ele ainda está aprendendo a compor a sílaba. Existem algumas atividades legais para trabalhar bem o avanço do nosso aluno dentro dessa etapa, que são completar as palavras com letras para trabalhar o som, ligar palavras ao desenho, reconhecer letras em textos presentes no cotidiano, como por exemplo lista de mercado, noticiário, e contar o número de letras presentes em cada palavra. Essas atividades ajudarão o nosso aluno a desenvolver-se para passar para o nível seguinte. A etapa que sucede à etapa silábica é a terceira fase do processo de aquisição de escrita, que é o nível silábico alfabético. Esta fase é caracterizada pela correspondência entre fonemas e grafemas. O nosso aluno passa a compreender a organização e o funcionamento da escrita, percebendo então que cada emissão sonora, que cada sílaba pode ser representada por uma ou mais letras. Portanto, quando o nosso aluno passa a apresentar estas características, significa que chegou ao nível silábico alfabético. O educando mescla nesta fase o sistema silábico e o alfabético. Por vezes, ele escreve uma letra para representar a sílaba, assim como fazia no nível anterior, pois essa característica ainda é muito presente nesse nível, como também escreve a sílaba completa. Sua base alfabética da escrita se organiza a partir do conflito criado pela impossibilidade de ler silabicamente a escrita padrão, assim sobrando letras, e de ler a escrita silábica, às vezes faltando letra. Embora ele já seja denominado alfabetizado, reconhecendo as letras do alfabeto e seus sons, o aluno ainda escreve foneticamente, como ele pronuncia a palavra, registrando assim os sons da fala, desconsiderando as normas ortográficas da escrita padrão e da segmentação das palavras na frase. Também trouxe um exemplo super comum do que pode acontecer nessa fase. Aqui, por exemplo, para escrever a mesma palavra, palavra cavalo, pode ser que o nosso aluno utilize de diversas maneiras. Como podemos ver, a primeira e a terceira sílaba da palavra que está puxada pela seta são completas, mas a segunda é representada por apenas uma letra, havendo uma mistura do sistema silábico com o alfabético. Assim acontece na palavra de cima, quando o aluno utiliza o K para representar a sílaba K, C, A. E as demais sílabas são completas, o VA e o LO. É uma característica super comum dessa fase. Para desenvolver este nível no seu aluno, você pode trazer atividades como separar as palavras de determinado texto, caça-palavras, produção de textos, frases e listas, tanto em grupo como individualmente, pois o trabalho em grupo também auxilia na aquisição do saber, e formar palavras distintas a partir de uma única sílaba, como por exemplo, com a sílaba CA, ele poder formar a palavra cavalo, característica, caminhão e assim sucessivamente. A quarta e última etapa do estudo do processo de aquisição da escrita de Emília Ferreira e Ana Teberoski
é a etapa alfabética. Nessa etapa, o aluno já superou todas as características das etapas anteriores. O aluno passa a produzir escritas alfabéticas, ora observando as convenções ortográficas da escrita, ora não as observando. Porém, chegar nessa fase não significa que há o domínio da grafia, da ortografia. Portanto, temos que desenvolver a escrita em sua forma correta em nossos alunos após essa fase. Isso, quando o aluno chega nessa fase, não quer dizer que ele vai escrever corretamente uma palavra. Ainda precisamos, como professores, desenvolver a ortografia dele. Para Emília Ferreira e Ana Teberoski, ao chegar nessa fase, o aluno já compreendeu que cada letra corresponde a valores menores à sílaba. No sentido estrito, não haverá mais problemas na escrita, precisando desenvolver-se na ortografia, assim como falei anteriormente. Também trouxe o exemplo de algo comum que pode acontecer. Na palavra vovô, há a observação das convenções ortográficas. O aluno já entende que são 2 sílabas, 4 letras e a última acentuada. Mas, por exemplo, na palavra jacaré, não há a observação das convenções ortográficas. Isso quer dizer que para o nosso aluno ainda não é visível a diferença entre o J e o G, por serem letras que se parecem. Portanto, precisamos trabalhar nos nossos alunos a diferença da fonética das palavras, como, por exemplo, o J, o aluno leva dentro do alfabeto fonético, que é o G. E o G, no alfabeto, na escrita alfabética, tem o formato do G, assim como nós sabemos. Só que no alfabeto fonético é o G. Então, precisamos trabalhar isso com os nossos alunos, explicar essas diferenças. Quando o educando adentra nesta fase, é necessário que se promova atividades que o desenvolvam para que haja a maior compreensão da ortografia das palavras. Podemos trabalhar atividades como leituras de diversos gêneros textuais, produções de texto, dividir palavras em sílabas, cruzadinhas utilizando fotografias, elaboração de frases, de ditados, de textos, trabalhos em grupo e individual. E para finalizar o nosso estudo, trouxe uma citação importante retirada do livro Psicogênese da Língua Escrita. Ela se encontra na página 11. Que além dos métodos, dos manuais, dos recursos didáticos, existe um sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõe problemas e trata de solucioná-los, segundo sua própria metodologia. Insistiremos sobre o que se segue. Trata-se de um sujeito que procura adquirir conhecimento e não simplesmente de um sujeito disposto ou mal disposto a adquirir uma técnica particular. Um sujeito que a psicologia da lectoescrita esqueceu. Portanto, para alfabetizarmos nossos alunos dentro do processo da escrita, da aquisição da escrita, devemos levar em consideração as suas vontades, a sua forma de aprender, suas particularidades, seu meio social, assim como discutimos durante todo o processo de estudo que fizemos nesses 3 vídeos. Aqui seguem as referências que utilizei para montar este material do vídeo de hoje. Eu utilizei a apostila do professor Jairo Postal, os níveis psicogenéticos da língua escrita, disponível no Classroom de Pedagogia. Utilizei também um material disponível pela Prefeitura de Piraquara, que são sugestões de atividades para cada nível da escrita. E também eu utilizei o livro Psicogênese da Língua Escrita. O estudo da psicogênese da língua escrita acaba por aqui, mas as minhas dicas não acabam.
No próximo vídeo, buscarei explicar para vocês como podemos desenvolver a ortografia de nossos alunos para que assim consigam grafar corretamente as palavras. Muito obrigada por acompanharem os meus vídeos. Até a próxima!